E aí, família do Fogão, tudo bom com vocês? Amanhã tem Botafogo na Libertadores, lá no estádio Newton Santos. E ó, vai ter casa cheia, hein? Vai ter casa cheia. Antes de eu botar a matéria, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que eu vejo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Sofia Miranda comandando o pagode com o povo da Taquara. Escobar, tô com saudade de te ver, de te abraçar, de te beijar. Aí, Escobar, tô de olho em você. Meus amigos do Globo Esporte, muito boa tarde para todo mundo. A gente veio até a Taquara porque essa semana tem jogos importantes da Libertadores, tem time de técnico novo, tem Campeonato Brasileiro e a gente quer saber dos torcedores como é que eles estão se sentindo com tudo isso. Bora falar com o povo então? Bora! Conhece o Ancelotti mesmo? Mais ou menos, já ouvi falar, né? E o Ancelotti agora? Ancelotti? Eu não gosto muito de seleção brasileira, né? Falaram que tem um botafoguense aqui, cara. Tudo quê? Renato Paiva. Tá na hora já, tá na hora. Já? Mesmo depois do 4-0? Pô, bateu no Saci com a perna, pô, é mole. Alô, pessoal do Globo Esporte. Que vozeirão, hein? Obrigado. Jabulani. Esse óculos aí é pra ver uma vitória do Vascão? É difícil, né? Mas vai acontecer. O que você sentiu no sábado? Fala a verdade. Comentário. Veio de vitória do Diniz. Veio de Deus e de Diniz. Qual é, amigo? Tudo bem? Fala do Mengão aí pra gente. Pode ser. Ficou desnorteado. O Felipe Luiz, ele tá meio perdido. Porque... Fala tudo que você quer sobre o Vasco agora. Ah, que meu time tá uma merda, não ganha nada. Tô segurando pra não chorar. E o Diniz? Diniz também, Diniz. Veio com V da vitória, você veio com V do Vasco. Vitória Vascão. Ih, cara, chega aí, pô. Chega aí. Você tá com os exames em dia? Pra ser vascaíno, tem que estar em dia, porque senão vai bater bota. Ainda não achei um tricolor pra falar comigo sobre o Hulk. Vou continuar procurando, tá? Oba, 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 Renato chegou, trazendo a alegria da torcida tricolor. Vascaíno aqui. Ah, o vascaíno aí, coitado, vai pra segunda divisão. Casaca, a turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco. Com pena do Fernando Diniz. Vai, meu, tem pão aí? Dá um pão aí. Logo agora, que já no final. E o Arrasca? Bom demais, aquele filé mignon puro. Tá linda. É. Dá um sorriso. Meu Deus do céu. Tô gaúcho. Não, o cara não... Mas não tem o que ele fazia. Não é a tradução do que ele falou? Flamengo rouba Pedro, Gerson, Ailton Lucas. Cara, todo mundo. Ailton? Quem é Ailton? Ailton, essa parada. Tu meteu uma lente nesse dente aí, hein? Ah, pô, tem que meter, né? Ah lá, o sorriso. Vai dar uma melhorada. Branquinho, né? Aí, editor, bota um brilho no sorriso dele. Taquara City aqui, a gente só não ganha dinheiro, gente. Escobar, boa tarde. Aí, Escobar, tô de olho em você. Então tá, boa tarde ali pro nosso amigo também. Amanhã tem Botafogo e Estudiantes da Argentina ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. É um jogo decisivo da Conmebol Libertadores. Botafogo tem que vencer, tá em terceiro do grupo, só passam 2. Não pode dar mole de jeito nenhum. Notícias do Botafogo. O povo quer saber, Débora Gares, como vem o Botafogo para esse jogo tão importante. Oi, Escobar, tudo bem? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Deve vir parecido com aquele Botafogo que atropelou o Internacional no final de semana, né? 4-0 pelo Campeonato Brasileiro. Logo mais, aqui mesmo no estádio, palco da partida de amanhã, vai acontecer o último treino do time visando essa partida. Treino marcado para as 4h30 da tarde. E mais uma vez, o Botafogo vai estar desfalcado de 3 jogadores. O Renato Paiva já até confirmou isso. Eu tô falando do zagueiro Barbosa, que está tratando um problema no pé esquerdo, já até chegou aqui no estádio para continuar esse tratamento, e também o Savarino e o Matheus Martins, esses dois tratando problemas na coxa. No mais, expectativa então de força máxima por conta também dessa situação delicada que o Botafogo enfrenta, né, Escobar? Em terceiro lugar no grupo, se perder amanhã para o Estudiantes e Universidade do Chile, segundo colocado, vencer a partida contra o Carabobo, o Botafogo acaba eliminado da Libertadores. Então, muito provável que o Renato Paiva use força máxima nessa partida. 17 mil ingressos foram vendidos até ontem, a última parcial, expectativa de um público muito maior, promessa de festa, de mosaico diferente, vale tudo para empurrar o Botafogo nesse compromisso, né, Escobar? Eu volto com você, querido. Verdade, Débora, e o torcedor tem que ir, gente, tem que dar uma força nesse momento importante aí. O Botafogo fez um grande jogo contra o Internacional, então tem que apoiar agora. Esta é Débora Gares, obrigado, Débora, agora eu vou mostrar Matheus Costa para você.
já deve lembrar, deve saber, né? Famoso nas redes sociais, faz umas pegadinhas lá com o pai dele. E o Túlio, olha lá o Túlio, é um peixinho com nome de artilheiro. O Matheus diz que ele dá sorte pro Botafogo, será? Eu coloquei o nome do meu peixe de Túlio, porque ele é o maior do aquário e também porque peixe e Túlio tem tudo a ver, né? Túlio que não perdoa, Túlio marca! Os santistas sabem bem sobre isso, né? Que peixe e Túlio tem tudo a ver. Lembra do manequim, Túlio? O Botafogo é o bicho! Donizete, Wagner, irmãos, esses aqui são irmãos, parentes do Túlio. Uma curiosidade do peixe disco é que às vezes ele acende, né? A cor dele fica mais forte, ele fica mais neon. Então quando ele tá aceso, quando ele tá neon, eu acho que é porque o Botafogo vai ganhar. Esse peixe ainda vai trazer muita sorte pro fogão. Aí, como ele tá aceso? Tá aceso, o Botafogo vai ganhar o próximo jogo. Tá todo aceso, né, Tulhão? Na mitologia japonesa, né, o peixe traz essas energias pra casa, né? Ele filtra energias ruins que entram na sua casa. Papai John, a gente está precisando de um aquário gigante lá no Newton Santos. Porque o Botafogo, você sabe, estão de olho gordo em cima da gente. Vamos ser campeão de novo, só falta um aquário, John Textor. Ou duvidar? É ruim. Bom, família Zoeira tá aí, né? Amanhã tem Botafogo e Estudiantes no estádio Newton Santos, à noite, tá? Com transmissão ainda da Rede Globo aqui, talvez em outros lugares do Brasil. Esse jogo é importantíssimo. Se o Botafogo perder esse jogo e o Carabobo perder também, o Botafogo pode estar eliminado. Então, não é à toa que os próprios jogadores do Botafogo estão enxergando esse jogo de amanhã contra o Estudiantes, que é o líder do grupo, como guerra, né? Guerra, até mesmo porque se o Botafogo, claro, eu acho que isso não vai acontecer, né? Para o Botafogo pode até chegar à liderança do grupo, caso goleie o Estudiantes. Isso porque o saldo de gols do Estudiantes é 4 a mais que o Botafogo. O Botafogo teria que meter uns 4-0 aí para empatar, ficar em primeiro colocado. Ficaria, acho que, se eu não me engano, o Estudiantes tem 4 de saldo de gol, o Botafogo 1. Então tinha que meter uns 4 aí no Estudiantes para conseguir a liderança. Pode ser até líder, pode ser eliminado. Empate mantém vivo, mas muito difícil. Então é aquilo, é fazer o dever de casa, fazer o que o Botafogo tem feito de melhor em 2025, vencer dentro do estádio Newton Santos. Se você também quiser assistir esse jogo aí, Zoeira, eu tô fora do Rio, aqui não vai transmitir, como é que eu faço? Tem uma TV por stream aí, ó, com preço acessível, com milhares de canais abertos e fechados. Eu tô sempre recomendando aqui no canal porque é bom, eu uso e recomendo para vocês, tá? Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, você entra no link, vai te levar diretamente pro WhatsApp, lá você pode fazer seu teste grátis de 1 hora. Você pode testar agora ou na hora do jogo, para você ver como é que funciona, praticamente sem atraso, não trava. Claro, a internet também tem que estar estável, né? Faz o teste, cara. Faz só o teste sem compromisso nenhum. Não gostar, abre mão. Milhares de canais abertos e fechados para você assistir onde e quando quiser. E amanhã o Botafogo ainda, né, vai com desfalque de Savarino, Barbosa, Matheus Martins. Provavelmente o Botafogo vai ser o mesmo time, né, que foi no último jogo contra o Internacional. Não tem muito o que fazer ali o Renato Paiva, não tem muito o que mexer. Então esse deve ser o time que o Botafogo deve chegar aí contra o Estudiantes, mas a gente vai ficar sabendo realmente só alguns minutos antes da partida começar. Cerca de 19 mil ingressos da última parcial de ontem foi o que o Botafogo divulgou para esse jogo, Botafogo Estudiantes. 19 mil. Até amanhã, cara, eu acho que não passa dos 25, 27. Não passa disso, não é muito pouco, tá? É muito pouco para o time que é o atual campeão da Libertadores. A torcida do Botafogo sempre sonhou com a Libertadores e o time ganhou, tá disputando a Libertadores esse ano, tá numa situação delicada, precisando da torcida e ela não comparece. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade, eu vou falar, é verdade. O Botafogo, para vocês terem uma ideia, tomou um prejuízo contra o Internacional de cerca de 300 mil reais. Isso porque a diretoria do Botafogo acreditava que chegaria 16, 17 mil pessoas no jogo contra o Internacional, onde bateu um pouco mais de 7 mil pessoas, 7 mil pagantes, tá? E como o Botafogo esperava um público de o dobro do que foi, né, 17, 18 mil pessoas, chegou a abrir o setor norte. Aí com isso vai ter que pagar a despesa do setor norte, segurança, pessoal para atender, bilheteria, e aumentou o prejuízo. Então, 300 mil reais de prejuízo no Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo chegou a 1 ponto do G4 e tomando prejuízo num valor desse altíssimo. Então, galera, a torcida do Botafogo ano passado realmente foi lindo. Fizemos história. Botamos não sei quantos mil, 40 mil lá na Argentina, o maior, né, movimento de um clube fora do país numa final de campeonato.
Mas dentro de casa, né, tá difícil. Negócio, porque a localização do estádio de Newton Santos é ruim. Pum, acabou, fake, acabou. Não existe mais isso. Tem Uber, tem 99, tem, né? Tem de tudo. Trem, metrô, ônibus, carro, tem tudo, né? Tivemos show no estádio Newton Santos agora aí do System. 60 mil pessoas estavam lá e vindo gente de tudo que era lugar do Brasil. Então a localização já não cola mais com a torcida do Botafogo de que é difícil o acesso. Não, não é difícil. Não é difícil. Não é. Enfim, vamos esperar para ver qual vai ser a quantidade de torcedores, né? Para isso também, eu acredito que o Botafogo ele fez um jogo muito ruim contra o Carabobo. Vencemos, mas foi ruim. Fizemos um jogo muito bom contra o Internacional, goleando, que era para ter sido mais. Então acho que é a hora da torcida abraçar, porque se o Botafogo perde amanhã, acabou a Libertadores, gente. Aí só no que vem. E olhe lá. Olhe lá. Então é isso. Vamos falar aqui rapidinho sobre o Thiago Almada, né, que é o sonho do João Texto, trazer ele novamente para disputar o Mundial de Clubes que acontece no meio do ano. Só que, cara, não vai ser fácil isso acontecer não, né? Ele, oficialmente, ainda pertence ao Botafogo, né? Mas está lá no Lyon, já tem propostas de outros clubes de fora. Provavelmente, ele até o final do ano ele vai acabar indo para lá para fora, porque a intenção de João Texto realmente é vender o cara para fazer caixa, principalmente que o Lyon está precisando de muito dinheiro lá para pagar as despesas do campeonato francês. A intenção dele sempre foi essa, vender o Thiago Almada, mas ele tem essa vontade de trazer ele novamente. O problema é que o Thiago Almada não tirou férias aí, já deve ter quase 10 anos. Né? Ele jogou pela seleção argentina, depois saiu de lá, foi para um campeonato não sei aonde, depois foi para os Estados Unidos, depois veio para o Botafogo, do Botafogo foi para... Ele não tirou férias, ele não parou. Ele não parou, como todos os jogadores de final de temporada ele não parou, porque ele foi mudando de time o tempo todo. Né? E as férias dele seria mais ou menos aí no meio do ano, né? Porque tem a parada para o Mundial de Clubes, né? O Lyon não está pertencendo a esse Mundial de Clubes, e aí ele teria as férias dele. E se ele vir para o Botafogo, ele teria que abrir mão novamente das férias dele para poder jogar no Botafogo, depois retornaria para o Lyon e depois já estaria sendo vendido para... Enfim, depende dele também se ele vai querer vir ou não. Ele reagiu a torcida lá que ele fez a bandeira dele, né? Virou ídolo da torcida do Botafogo, fizeram a bandeira dele, do Luiz Henrique, ele reagiu, ele curtiu e tal. Ele tem um carinho grande com o Botafogo ainda, acredito até que ele assiste alguns jogos do Botafogo quando dá tempo. Mas assim, é um sonho, realmente. Thiago Almada viria aí para ajudar demais, né? A torcida do Botafogo ficaria muito feliz, nada a reclamar sobre isso. Bom, galera, então é isso. Então é esperar amanhã. A expectativa agora tá boa. A minha expectativa estava bem ruizinha antes do jogo do Internacional, depois daquela partida horrorosa contra o Carabobo. Deu uma animada depois do Internacional, mais um jogo em casa, aí fica mais animado ainda porque eu sei que o Botafogo dentro de casa costuma jogar bem. Hoje tem jogo, hoje tem rapaz, esqueci o nome do time. É o Carabobo com o segundo colocado, esqueci o nome. Alaú. Tem um jogo hoje e vamos torcer pro Carabobo. Vamos torcer pro Carabobo. Ele já tirou ponto do Estudiantes. Foi do Estudiantes que acho que ele empatou em 1-1, jogando em casa. Vamos torcer pro Carabobo hoje. Quem sabe, né? Vamos encerrar essa Libertadores com pelo menos uma vitória. Quem sabe sai hoje a vitória do Carabobo. Bom, eu vou ficando por aqui, tá, galera? Amanhã o negócio é energia positiva, tá? Qualquer informação importante, eu volto aqui para falar com vocês. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!